Bom, pessoal, vamos dar início, então, ao evento. Obrigado, Pri. Vou compartilhar aqui minha tela. Sejam bem-vindos, né, primeiramente. Eu sou o Rubinho Urbini, sou um dos sócios fundadores da Venture Hub. Hoje a gente vai dar sequência à nossa série de webinars, né, a Food Tech Webinars, com o tema Soluções Mais Saudáveis e Acessíveis. Então, vou contar um pouquinho, né, do que é o TechStart, né, falar um pouquinho dos participantes de hoje. Então, vou fazer um compartilhamento de tela para a gente poder iniciar. Acho que vocês já devem estar vendo minha tela, espero. Bom, pessoal, né, sejam bem-vindos mais uma vez. É um grande prazer, uma grande honra aí estar puxando esse evento, né, uma série de eventos, na verdade, para falar sobre inovação na cadeia de alimentos, ingredientes, bebidas, embalagens. Então, a gente preparou essa série aí com muito carinho, né, para os espectadores, para que vocês, né, possam compartilhar experiências, possam fazer um debate enriquecedor. Eu gostaria, né, de apresentar aqui rapidamente para vocês essa sequência de eventos. Então, a gente tem já, né, a trilha feita, os próximos eventos estão dentro desse link, né, esse bit.ly/foodtech next. Então, né, o nosso próximo evento vai ser no dia 2/12, com o tema sustentabilidade sob a perspectiva do consumidor. E o evento do dia 9/12, né, falando sobre soluções mais saudáveis em óleos e gorduras para a indústria de alimentos. Então, temos aí uma trilha bem bacana pela frente, né, para finalizar com chave de ouro aí no dia 9/12. Bom, falando um pouquinho sobre o TechStart Food Innovation, né, que é um programa de aceleração de projetos e startups, com grande foco em soluções para os desafios da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas, embalagens. Esse programa ele tem a correalização aí da Venture Hub, junto com o Food Ventures e a Fundepag, né, através da Conexão F. E temos aí, né, mais informações, temos um link para quem quiser saber mais, para quem quiser conhecer sobre o programa, né, as etapas, né, como se envolver, como se engajar com o programa. Temos esse link aí, é um link curto, né, o bit.ly/conheça TSFI, né, de TechStart Food Innovation 2020. Então, conheça TSFI 2020 para saber um pouquinho mais de informação do programa. Falando sobre a plataforma TechStart, né, a gente criou, né, a Venture Hub criou essa plataforma, né, há algum tempo, com o intuito de promover uma aceleração com viés de negócios e tecnologia. E para isso a gente sempre convida, né, um parceiro estratégico na área de tecnologia e outros parceiros estratégicos para a correalização desse programa. Então, no ano passado, a gente criou essa primeira versão do programa com a vertical agronegócio, junto com a Embrapa, e depois, né, para esse ano, nós replicamos esse modelo do TechStart, tanto para o agro, e também lançamos com o Food Innovation e também Indústria 4.0, que é um programa que a gente roda no nosso Hub de Manaus, né, na Venture Hub Manaus. Então, é uma plataforma bem interessante aí de aceleração, a gente está inovando, colocando essa trilha de tecnologia muito forte, e é algo assim pioneiro, né, no Brasil, e com os players que a gente reúne, isso realmente dá uma visibilidade muito boa para os projetos e startups que passam por esse programa. Bom, falando um pouquinho sobre os atores, né, então a gente reúne aí dentro desse ecossistema do programa uma série de atores, né, que não só as startups, mas muitos pesquisadores, tecnologias, a participação de grandes e médias empresas, né, envolvendo seus desafios, propondo novos modelos de negócio, se engajando com as startups. Né, temos uma série de mentores que se engajam também com esse programa para ajudar, né, os projetos e startups a terem um desenvolvimento mais rápido, né, a terem realmente uma assertividade, um crescimento. Temos a infraestrutura, tanto de laboratórios, né, de coworking, tanto, né, as empresas também oferecendo para poder aplicar provas de conceito. Então, temos aí um ambiente muito propício para o desenvolvimento. Também investidores, né, se envolvendo com o programa, observando as startups, né, podendo aí, de fato, investir em algumas startups que eles enxergam potencial, muito puxado também pela Food Ventures, né, que é um fundo interessante aí de investimento nessa área.
e instituições de pesquisa, né, que não menos importante, mas muito importante, realmente, para poder prover tecnologia, poder prover os pesquisadores para realmente ajudar essas startups e projetos a alavancarem. Bom, como grande parceiro tecnológico, né, desse programa de Food Innovation, temos o ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, mega reconhecido. Temos vários outros parceiros institucionais, né? Hoje temos aí a presença do GFI, o Good Food Institute, e também outros vários parceiros que nos ajudam e que são atores importantíssimos dentro desse ecossistema da cadeia de alimentos. E também temos parceiros corporativos, né, como a Synergy, a Cargill, que está representada hoje aí pelo João Carvalho. Temos também a Nestlé e a Ingridion como parceiros corporativos, e também, né, a Josapar, hoje representada pelo Leonardo Mendonça, né, que representa marcas aí como Tio João, Arroz Mais Vita. A Avery Dennison também apoia nosso programa, e a PIF-PAF Alimentos. Então é muito importante a participação dessas empresas para validar esses novos modelos de negócio, para realmente se envolverem com as startups e promoverem um engajamento orientado para o crescimento desses projetos de startups. Bom, então basicamente é isso, né? Eu falei de maneira bem resumida, então novamente aí o link para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o programa, tem bastante informação dentro desse site, e eu vou falar um pouquinho também sobre a agenda de hoje. Na verdade, eu fiz uma abertura bem curta aqui, apresentei um pouquinho do Techstart Food Innovation, e agora a gente vai contar com uma palestra do Leonardo Mendonça, da Josapar, e depois a gente vai ter um debate bastante enriquecedor, moderado pelo Augusto Terra, e também com a participação do Léo, né, do João Carvalho, da Cargill, e do Felipe Krilling, da GFI. Então, espero que vocês apreciem esse debate. Quem tiver dúvidas, né, sugestões, comentários, usem o chat para isso, né? Vão aí escrevendo os nomes, quem está participando, né? A cidade que está participando, a empresa, e também façam as perguntas pelo chat para que esse debate possa ser bastante enriquecedor. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham um excelente evento, e muito obrigado por ter a honra aí de fazer a introdução desse evento. Agora eu queria convidar, né, o Augusto Terra para conduzir, aliás, desculpe, o Leonardo Mendonça para fazer essa palestra introdutória. Eu vou parar meu compartilhamento de tela e o Léo já pode, na sequência, compartilhar a sua tela. Muito obrigado, pessoal. Estão me vendo? Muito boa noite. Estamos vendo, Léo. Estamos sim. Só compartilhar a tela agora, Léo. Tá, vamos lá então. Deu? Está aparecendo a tela? Perfeito. Tá ótimo. Bom, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Tem sido bastante gratificante para mim e para a Josapar a participação desse evento e do Techstart Food Innovation. Queria agradecer mais uma vez ao Augusto, ao pessoal da Venture Hub, Fundepac, que eu acho que são eventos desses que engrandecem, nos fazem pensar, né, em alimentos, em inovação, uma área que o Brasil é muito rico, né? Nós somos muito ricos nessa área. O Brasil é bastante inovador nessa área. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, vai abrir um pouquinho o assunto, falando um pouquinho de arroz e pela perspectiva de arroz, no sentido da questão de soluções mais saudáveis e acessíveis, mas pela perspectiva do arroz e nos projetos que a Josapar já fez, né, especificamente num projeto que ela já fez há 20 anos. Antes disso, pessoal, eu queria rapidamente, parece que eu tenho 20 minutos, um pouquinho, o Augusto me falou que eu tenho 20 minutos, eu queria dar um panorama um pouco do mercado de arroz a nível global, com algumas informações macro, né, depois Brasil, e fechando um pouco na questão de soluções mais saudáveis e acessíveis, para que todos tenham realmente a dimensão e a importância do arroz no contexto mundial, no contexto também Brasil.
é um produto... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deu. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de arroz a nível, com números que são importantes de serem reverberados, que serem analisados e até ponderados, colocando o arroz numa categoria de bastante relevância, né, em países, principalmente em países em desenvolvimento ou ainda em países de renda média ou renda baixa. Ele é um alimento de enorme consumo, né, em países, por exemplo, como a Ásia, né, como alguns países, o Brasil tem um consumo intenso, né, alguns países da América Central e África. Esses países hoje representam, quer dizer, o arroz hoje representa um consumo para mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? Ele tem uma importância dentro da cadeia produtiva onde ele está inserido, de uma forma muito relevante, sendo consumido em países em que é o principal alimento, né? É importante, é uma importante fonte de caloria para esses países. Então, dentro da cadeia produtiva onde o arroz está inserido, dentro de alguns países, o Brasil é um deles, a China, a Índia, Mianmar, Tailândia, Colômbia, México, ele faz parte e é muito importante em termos de economia, em termos de sustentabilidade, inclusive, né? O arroz, ideia, o arroz hoje é o terceiro alimento mais consumido do mundo, ficando atrás dos derivados de leite e trigo. Isso é importantíssimo quando a gente qualifica e quantifica o arroz a nível global, né? Nós estamos falando, então, do terceiro alimento mais consumido do mundo. Aqui eu coloco um pouco a relação de alimentos mais consumidos do mundo. Dentro dessa relação está leite, trigo, está o açúcar em sexto lugar, o tomate, veja bem, importantíssimo, mandioca, batata, e o arroz em terceira colocação em quantidade de produtos que alimentam o mundo. Nós estamos falando de 354 milhões de toneladas por ano. É o consumo do arroz. É um volume muito grande. Para a gente também seguir falando um pouquinho de arroz, entendendo que o arroz não é somente aquele alimento básico branco ou parboilizado que a gente consome aqui no Brasil, durante um período, a indústria vem pesquisando e desenvolvendo alternativas de grãos, né, no sentido até de entendimento, de valorização, de agregar valor à cadeia produtiva, né? O consumo de arroz vem segmentando nos últimos anos, né? Então, vocês notem que tem o basmati da Índia, tem o arbóreo da Itália, tem o arroz agulhinha, que é aqui do Brasil também nos Estados Unidos, tem o grão selvagem. O grão selvagem é produzido no Canadá, cateto, vermelho, grãos integrais, o negro, tem o vermelho que não está aqui. Quer dizer, tem uma variedade de grãos que a indústria vem desenvolvendo no mundo inteiro, no sentido de um entendimento que as pessoas cada vez mais consomem e segmentam, né, esse consumo pelos seus hábitos de cultura. Então, o arroz ele vem diversificando já há muitos anos, né, com uma pesquisa importante, o desenvolvimento até de grãos, no sentido de entendimento que existe uma segmentação do mundo de arroz. É um produto básico, mas ele já há muito tempo já trabalha uma segmentação. Países produtores, seguindo no contexto, né, o Brasil está em oitavo. Esse número de 11 milhões e meio de toneladas, ele caiu, essa informação ela é atual, ela está em 10 milhões e 800 mil toneladas, mais ou menos, 10 milhões e 500, 10 milhões e 800, mas não muda, porque nós temos a China, a Índia, a Indonésia como principais produtores de arroz no mundo, né? Consumo per capita. Nós temos o Brasil com 43 quilos per capita. Notem a China com 110, Japão com 65, Colômbia com 33,
Uruguai e Argentina, nossos vizinhos, nossos irmãos aqui, com consumo bem menor. São países, Uruguai, Argentina e Paraguai, que não está aqui, são países que têm um consumo menor e que a sua produção é mais voltada ao mercado externo. Mesma coisa Estados Unidos. Estados Unidos tem um consumo de 9 quilos per capita, tem uma produção de 8 milhões de toneladas, grande parte dessa produção, a metade dessa produção é voltada ao mercado externo. É um grande player. Um outro número importante, tá? não menos relevante, até no sentido ainda do contexto do mercado de arroz, o mercado de arroz hoje tem uma demanda total a nível mundial, uma produção total a nível mundial de 494 milhões de toneladas. Né? E ele vem se construindo isso de uma forma já bastante madura, bastante equilibrada nos últimos anos. Né? E tem uma realidade importante no mercado de arroz, é que ele é um produto, né, que ele não transaciona intensamente internacionalmente. A maioria dos países produtores são grandes consumidores. Então, ele não transaciona internacionalmente como um soja, por exemplo. Né? Então, ele é um mercado com grande consumo, né? Mas que tem uma transação internacional não muito relevante. É uma característica do mercado de arroz. Quando a gente trabalha mundo, né, já tem um outro número interessante aqui. Vocês notem que existe um crescimento, mais ou menos, de um estoque armazenado de arroz. Em 2012 tem 149 milhões de toneladas, mudou para 259, a relação estoque-consumo de 36. Por que eu estou mostrando isso? Porque é um mercado que ele não transaciona, ele é um mercado equilibrado, ele é um mercado teoricamente equilibrado a nível de mundo, mas quando a gente olha para o Brasil, né, a gente percebe algumas diferenças. E vocês todos têm acompanhado, nesse último ano, algumas informações sobre o mercado de arroz do Brasil, que o arroz subiu muito no Brasil, e aqui explica um pouquinho isso. Né? Vocês notem que tem um estoque inicial no Brasil de 2014 de 868 mil toneladas. O que quer dizer esse estoque inicial? É o estoque de passagem entre uma safra e outra, que começa em fevereiro, março de cada ano. Né? 70% dessa safra é produzida, é colhida no Rio Grande do Sul, o resto é Santa Catarina e alguns estados. Né? Ela é um estoque que fica onde termina uma safra e começa outra, e fica um estoque, digamos assim, armazenado nas indústrias, com alguns produtores. Vocês notem que esse estoque vem diminuindo fortemente nos últimos anos. E a produção, de uma certa forma, também. E a importação, porque o Brasil importa arroz e exporta arroz, com volumes não tão relevantes em comparação à produção, 10% mais ou menos esse movimento. Vocês notem que isso vem caindo também. Quer dizer, a importação vem caindo de uma certa forma, esse 1.100 milhão aqui é um número aproximado, vai ser menor esse ano, e a exportação vem crescendo fortemente nos últimos anos. O Brasil vem exportando arroz por uma série de fatores, por qualidade, pela desvalorização do real em relação ao dólar, e o Brasil conquistou mercados internacionais relevantes. Um dos grandes concorrentes no Brasil para esses mercados internacionais é o arroz dos Estados Unidos, é o arroz americano. Uruguai, Argentina e Paraguai também concorrem com o arroz brasileiro, mas quando conquista mercados como América Central e África, o maior concorrente, Uruguai também, mas é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um excedente de 3,5 milhões de toneladas. Isso tudo para dizer que o Brasil tem sim qualidade, no momento tem competitividade, e ainda nós não temos uma política clara de manter estoques mínimos no Brasil. Então, o Brasil começou a ser um exportador dentro de um contexto regional, um exportador interessante a mercados internacionais. Nosso arroz é muito bom em relação a vários concorrentes, como os Estados Unidos, por exemplo. Bom, dito tudo isso, dando um contexto de números mais absolutos, mostrando para vocês a importância do arroz enquanto um consumo básico e que alimenta
puxa, 2 bilhões de pessoas em países de renda média ou baixa, muitos asiáticos, alguns latinos, o Brasil é um grande consumidor de arroz, alguns países, México, África, notando que o grande consumo de arroz no mundo acontece em países mais pobres, né? E a partir dessa ótica, né, existem algumas características de alguns países mais pobres em desenvolvimento, que é a fome, que é a pobreza, que são questões sociais que nos deixam completamente desconfortáveis, né, como seres humanos, como pessoas. As pessoas no mundo ainda passam fome, né? E dentro desse contexto todo, né, e o alimento e o arroz é um produto acessível de grande consumo no mundo, né, surgiu uma ideia, muitos anos, há uns 20 anos atrás, de uma solução mais saudável de tornar o arroz mais nutritivo, através de um processo industrial, né? Antes disso, eu coloquei aqui uma informação que é bem relevante, assim, né? Existem diversos estudos no mundo sobre a fome visível e a fome oculta, né? Principalmente nesses países mais pobres, né? Então, a fome visível é de macronutrientes e é oculta de micronutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas e vitaminas e minerais sugerem deficiências importantes no mundo, né? E todo o contexto, então, de solução para alimentos mais saudáveis através de arroz foi desenhado um pouco através, ou muito através dessa matriz, né, de carência nutricional das pessoas. Essas pessoas, principalmente crianças, possuem déficits nutricionais muito importantes há muito tempo. Então, todo o escopo do desenvolvimento desse produto que vocês estão vendo na tela, que é o Tijolo Mais Vita, começou com esse viés aqui que eu estou contando para vocês. Mais um número de fome oculta no mundo, mais números que são dramáticos, ao meu ver, né? Nós temos 2 bilhões de pessoas que sofrem de deficiência de micronutrientes no mundo. Vitaminas A, zinco, contribuem para a morte de 1 milhão de crianças anualmente. Existe também um estudo nessa análise que eu fiz aqui, que os países de desenvolvimento, por questões de desnutrição, principalmente em crianças, têm uma redução de 2% do PIB. Por que isso, né, pessoal? Porque as crianças, por exemplo, com deficiências de ferro isopriva, eles serão adultos com problemas de saúde, talvez com deficiência, alguma deficiência que diminua a capacidade de evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Então, tem esse número aí de 2%, que é muito importante. A desnutrição está por trás de 54% de todas as mortes das crianças de até 5 anos. Outro número muito dramático, 54%. E a anemia ferropriva afeta 40% das crianças pré-escolares. São números que geram certamente um desconforto, não só pensando pela oportunidade, evidentemente, né, de um negócio, de um produto, etc., mas sim pelas questões sociais que isso implica. Fome oculta no Brasil. Estima-se que a anemia em crianças brasileiras atinja níveis superiores a 40%. É um problema gravíssimo, né, que a gente vem já identificando, né, há muito tempo. Isso, por um outro lado, gera também uma necessidade, uma oportunidade de fazermos algumas coisas. Tá? O que é que nós defendemos, então, quando criamos esse produto, e desde então a gente vem trabalhando e pensando, né, num negócio, evidentemente, nós estamos falando de um negócio, mas que atenda e que sugira questões bastante relevantes através do arroz como um veículo, né? Então, o que a gente defende? A fortificação é uma estratégia de excelente custo-benefício e resultados comprovados. Fortificação do arroz. O arroz vitaminado é um veículo ideal para o combate da fome oculta no Brasil e países de baixa renda. Isso é comprovado já. Né? Existem alguns projetos no mundo, e aí eu faço um adendo rapidamente sobre isso,
que já entendem, né, que o arroz é um veículo barato de consumo de massa, barato o processo industrial e também a adição de vitaminas em relação ao benefício que ele traz, né? Por exemplo, há uns anos atrás, quando nós desenvolvemos esse produto, nós recebemos uma visita de uma ONG, né? que tem por trás dessa ONG um investidor que é a Fundação do Bill e Melinda Gates. Trabalho no mundo inteiro incentivando políticas de desenvolvimento de projetos voltados a esse tipo de combate à carência nutricional, principalmente das crianças e da fome oculta. E eles identificaram no arroz um projeto muito interessante, fácil, de grande consumo, de um custo relativamente baixo nesse combate. Então, eles nos procuraram, nós conversamos bastante no Brasil sobre isso, tentamos fazer um engajamento, conversamos com o governo, né? E eles muito contentes assim que a Josapar, através de uma marca importante, que é a marca Tio João, teve essa, digamos assim, essa destreza, essa vontade, né, de também agregando valor à marca, evidentemente, agregando valor ao negócio, evidentemente, não poderia ser diferente, mas também pensando um pouco nesse contexto todo, né? E tivemos algum sucesso, tivemos algumas dificuldades, e depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso nos debates, né? Conclusão do nosso trabalho. Então, a gente falou sobre o mercado de arroz, a importância dele a nível mundial, a nível na Ásia, no Brasil, na América Central, e o arroz pode ser sim, né, pode ser sim um importante aliado, né, ao combate da fome oculta ou combate à fome no mundo. Não só porque ele é um alimento básico e consumido em larga escala, e sim que industrialmente, a um custo baixo, relativamente baixo, nós podemos torná-lo mais nutritivo. Tá? Eu fico sempre muito contente de falar sobre esse projeto, porque é um projeto que agregou muita coisa dentro da Josapar em termos de pesquisa, de conhecimento. É uma empresa que procurou fazer um pouco a sua parte nesse sentido, né? Mas a gente acha que a gente pode mais, né? Por isso até que eu conversei com o pessoal aí para poder participar desses nossos eventos. Eu acho que a gente pode mais, acho que a sociedade pode mais nesse sentido, né? Eu acho que é isso. Augusto, não sei se estourei o tempo, como é que está? Hoje a gente não está controlando muito tempo, Léo. A gente está deixando o tempo Fluir. organizado, fluido, e a ideia é um bate-papo mesmo. Era esse ponto principal para você trazer essa temática. E aí a gente vai convidar algumas pessoas aqui para entrar na nossa conversa também, mas foi muito legal, assim, eu não tinha dimensão de que na China você comia 110 quilos de arroz per capita. É bastante arroz mesmo, é base da alimentação. Café da manhã, almoço e janta lá também, né? Augusto, sabe que até nós falamos, eu e tu, um tempo atrás, agora recentemente na pandemia, nessa Vietnã, por exemplo, né, e o Vietnã consome arroz muito, toda a Ásia consome, né? Nessa pandemia teve um empresário lá, Augusto, e no Vietnã, que bastante preocupado com a fome das pessoas e com acesso e com a economia sendo bastante problema que a economia está no mundo com essa pandemia, ele criou uma maquininha, um dispenser, né, Augusto, e começou a distribuir arroz, né? Então as pessoas estavam em determinados lugares da cidade, chegavam, encostavam uma canequinha lá e pegavam um pouquinho de arroz na rua, de graça, porque porque consome arroz diariamente. É um alimento básico, né? Na Ásia é fundamental. A carência, qualquer problema que tenha de produção nesses países, os governos ficam severamente cobrados, né? A população não aceita. São questões que envolvem questões bastante dramáticas. Qualquer problema de abastecimento nesse país. No Brasil também, vocês notem esse ano que o arroz começou a subir um pouco de preço e já teve, né, a sociedade gritando, o governo federal se manifestando e dando as justificativas, a indústria, toda a cadeia produtiva envolvida em explicar. Vocês notem que, quando está tudo certo, né, é falado relativamente pouco. Quando tem algum problema,
né, que nota a importância dessa cadeia produtiva e tudo mais. Vamos convidar, então, eu vou convidar aqui para entrar no vídeo também o João, da Cargill, e o Felipe, do GFI, para a gente bater um papo aqui com eles. Oi, Felipe, tudo bom? João? Boa noite, Augusto. Pessoal, boa noite. Obrigado por estarem aqui com a gente essa noite para esse assunto, para esse papo que eu acho que é muito rico. Eu vou deixar um tempinho inicial aí para vocês apresentarem, cada um de vocês, e aí eu vou deixar uma pergunta também. Então, aí vocês se apresentam, contam para o pessoal um pouco o que vocês fazem e tudo mais, e aí a gente segue nessa questão. Mas como a gente está falando de alimentos saudáveis, no comecinho aqui nos bastidores, antes de começar, foi engraçado que o João e o Léo já se conheciam, e aí eles estavam conversando e falando de como eles trabalham com mercados que são maduros, né? Então, as duas empresas trabalham aí com produtos que são muito importantes para a cesta básica aí do brasileiro, mas não só do brasileiro, do mundo inteiro, né? E aí os dois estavam falando, veio a pandemia e teve um aumento de consumo das coisas básicas, né? Porque as pessoas recorreram primeiro a resolver o problema do dia a dia. Daí depois a gente volta a entender algumas outras questões. Então, pensando nesse sentido, eu vou convidar primeiro o João para falar. E, João, além de se apresentar, conta um pouco para a gente da Cargill, né? Você tem aí também uma visão global do que está acontecendo na Cargill. Alguma história aí que você possa falar para a gente de uma relação da empresa com essa questão de fome, com essa questão de nutrição básica e de alimentação, que tenha muito sentido aí para a gente juntar as coisas para a gente primeiro, depois a gente vai falar de saudável, primeiro a gente vai falar da questão de acesso. Sim, não, legal. Obrigado, Augusto, obrigado pelo convite, Léo, por a gente estar junto aqui, conheço o Léo há algum tempo aí, e é um prazer estar dividindo o painel. Obrigado, Felipe, também. E, bom, pessoal, João Alexandre Carvalho, eu trabalho na Cargill há 2 anos, lidero aqui uma frente de inovação digital e novos negócios digitais, e muito do que eu cuido e que a minha área globalmente é uma área global, a gente busca resolver como que todas essas questões que são colocadas na cadeia agro e agroalimentar, né, agrícola e food, como que a gente consegue resolver várias dessas questões com tecnologias, né, com soluções, enfim, o que transformação digital, novas tecnologias, convergência tecnológica vem para mudar o paradigma e mudar a forma, resolver problemas antigos de mercados maduros de uma forma diferente, né? Então, não, Léo? Isso aí. E aí queria dividir um case aqui com vocês, que a gente trabalhou. Eu não sei se posso compartilhar rapidinho aqui uma pagininha, Augusto? Seu momento. E compartilhar aqui com o pessoal. E vou contar o começo do case e queria que vocês tentassem pensar como é que esse case se desenrolou aqui. Então, se vocês pegam aqui, a gente, há algum tempo, além do trabalho nas cadeias de soja, de tomate, de cacau, nas cadeias tradicionais que a gente está presente, nutrição animal, a gente tem um trabalho muito forte com o World Food Program, com questões de nutrição e mesmo de acessibilidade, né? E a gente falou, poxa, em vez de apoiar de uma forma tradicional, vamos apoiar de uma forma um pouco diferente, vamos pegar algumas das pessoas que trabalham com tecnologia na empresa e vamos fazer um call global, chamar as startups que estão fazendo a diferença em nutrição e nesse campo também de resolver problemas da fome no mundo
e vamos dar uma acelerada nisso aí. E aí a gente, enfim, passamos uma semana com essas startups, a gente, enfim, reuniu todo mundo na Alemanha, startups da Ásia, da África, principalmente. Fui um dos mentores lá também, e a gente, uma delas, que a gente depois decidiu acelerar, enfim, teve uma premiação em dinheiro também, para ela continuar desenvolvendo o projeto dela. Ela trabalhava justamente com uma das questões que o Léo trouxe, né, que é hidden malnutrition, né, que é fome oculta, que atinge 2 bilhões de pessoas. Então, imagina, você tem lá, assim como arroz, você tem farinha como um item muito básico, muito consumido, né? Então, como é que você consegue fortificar, nesse caso, fortificar a farinha e numa população que tem muito problema de hidden malnutrition, né, de nutrição, de fome oculta, como é que você consegue fortificar e a população não consegue pagar muito caro numa farinha, né, no item básico de alimentação, né? E como é que você consegue resolver com duas ferramentas, né? Uma é empreendedorismo, fazer com que a roda gire por si só, com capacidade empreendedora, com criatividade, e a outra com tecnologia, né? Então, alguma ideia? Só para contar um pouquinho o resultado. Esse pessoal, eles vendem farinha fortificada no mesmo preço da farinha normal. Alguém tem alguma ideia? E a inovação foi de modelo de negócio. Se tiver alguma ideia, pode abrir o áudio e falar aqui também, tá, pessoal? Fique à vontade. Aqui não tem esse de pessoal não participar, né, Augusto? Não, aqui é participando. Eu vou fazer a primeira para a gente quebrar o gelo, né? Eu acho que é igual startup de tecnologia. Você vende e não ganha dinheiro, não é? Você recebe um capital pesado de venture capital e queima dinheiro por alguns anos. É uma tática boa ou não? Depende. Se você tiver um investidor para vender para o segundo, depois para vender para o terceiro. Brincadeira. Não, é difícil, nesse a gente caso sabe. aqui não é um play de risco. Enfim, você está mexendo com alimentação, você tem que. É um play mais seguro, um pouco, do que tecnologia, apesar de envolver tecnologia. Não, mas eu sigo um pouco do que o Léo falou, né? Apesar do arroz também, que nem falou, do arroz vitaminado, né? O processo, ele não é tão complexo a ponto de diferenciar tanto o produto tradicional do fortificado, né? A gente tem exemplos aí até das farinhas fortificadas aqui no Brasil, que entram e nem são divulgadas que são fortificadas, então a gente nem sabe que tem uma fortificação ali. Mas quando você fala de uma distribuição maior num país para uma relação de fome, tem que ter um apoio de como produzir isso de uma forma em escala maior, né? Sim. Duas dicas aqui. Uma, os principais problemas que eles têm é compliance, garantir que o produto realmente está fortificado. E o outro é custo, né? Enfim, você tem que pagar o nutriente e tem que pagar o equipamento. Tem um equipamento aqui que faz a dosagem, né? Dá mais um tempo, pessoal. Alguma sugestão? Eu queria ver muito a solução. Primeiramente, boa noite, pessoal. Eu já vou ter um tempo também para me apresentar, mas eu quero ver a solução desse case. Isso tem a ver, talvez, com o processo tecnológico do fortificado ser mais barato ou alguma coisa logística. Quero muito saber o que realmente acontece para fortificado ser mais barato. Sim. Bom, o que eles fizeram aqui, né? Então, basicamente, eles oferecem esse equipamento, eles instalam. Hoje eles estão em quase 400 moinhos de farinha, né? Em processadores de farinha que embalam e revendem, enfim. E esse equipamento ele é conectado com IoT, ele faz a dosagem, ele consegue controlar o estoque de micronutrientes que cada um tá colocando, e mais ainda, ele consegue saber quanto que cada moinho
está produzindo e está entregando. E ele consegue saber, então, quanto que cada moinho vai precisar de embalagem. E como o cara não... Assim, se a gente for ver a dor dele, embalagem ele não consegue viver sem, ao invés dele vender o equipamento, ao invés dele vender a tecnologia, ao invés dele vender o IoT, ao invés dele vender, ele vende a embalagem. E aí o que ele faz? Como ele vende para 400 moinhos, e geralmente esses moinhos compravam individualmente, ele tem um acesso a uma embalagem muito mais barata. Então ele aumentou a qualidade da embalagem, e no custo da embalagem, ele vende a embalagem no mesmo preço da embalagem um pouco mais cara na região. E aí ele entrega, só que ele entrega a embalagem, o equipamento e o nutriente. Então acaba ficando o mesmo valor. Então se o cara compra a embalagem cara na região, ou compra a embalagem dele, que vai sair no mesmo preço, mas tem mais essas outras coisas, e ele ainda controla o estoque, e manda as embalagens, e manda os nutrientes, sai o mesmo preço. Então foi assim que eles conseguiram, com o modelo de negócio, ganhando escala na embalagem, entregar mais pelo mesmo valor. Então essa foi uma Top 100 Invention. E eu acho que assim, o desafio é exatamente esse, né? A gente que trabalha com alimento básico, tem que garantir acesso, promover acesso, a criatividade tem que ser muito grande e tem que entender onde acontece toda a geração de valor, todas as dores, né? Então, eu queria trazer um dos cases aqui que eu participei e que eu acho que eu tenho muito orgulho aqui da gente ter tido essa parceria aqui. Viu, pessoal? Muito legal, nossa, realmente, porque a gente tira aquela questão de quando a gente está falando de indústria, normalmente a gente sempre pensa no produto final, né? E aí ele entra para uma questão mostrando que a distribuição era o grande problema, né? E o acesso, né? Então ele resolve o problema de todo mundo que já produzia, eu já tenho a usina aqui, já vai fazer a farinha mesmo, e aí eu consigo resolver esse problema, muito legal. Hoje 2 milhões de pessoas têm acesso a essa farinha fortificada, né? Pelo mesmo preço da outra farinha, né? Então ele consegue dar acesso a... Não chega, ainda tem mais 1 bilhão 998 aí para a gente resolver, mas 2 milhões pelo menos desses 2 bilhões... A gente já ajuda, né? Já ajudou. Muito legal, João, muito bacana isso aí, muito bacana. Depois eu vou falar um pouquinho digamos assim, da experiência, da vivência que a gente teve com o tio João Mais Vita, que é o arroz vitaminado aqui no Brasil, que a gente já tem há muitos anos, para botar na roda aí, que eu acho que é um pensar bem interessante, assim, né, para a gente aprender um pouco. Não, vamos falar disso. Eu vou só abrir para o Felipe. Ele se apresenta também, conta um pouco do GFI, Felipe. E aí o GFI também trabalha, né? O GFI é uma fundação, não é uma empresa, diferente do Léo e do João aqui. Então, eles têm um objetivo muito grande de tornar a produção aí mais saudável, mais sustentável, usando aí diversas alternativas. Eles trabalham muito o mundo de plant-based, ele vai contar um pouco. E aí a gente trouxe ele aqui hoje também por uma questão que eu acredito que é a primeira pergunta para a gente trazer você na conversa, né? Vocês incentivam muito, até dentro de pesquisas acadêmicas, de investimento em estudos, em análise, como que a gente traz ingredientes, como que a gente traz matéria-prima para a indústria, né? Para a gente ter uma indústria que tenha produtos mais saudáveis, alimentos mais sustentáveis, que é um desafio da indústria também, porque ela precisa disso em escala. Então, no momento que vocês estão na pesquisa, depois que vocês desenvolvem todo esse trabalho de pesquisa, colocam isso no mercado, isso começa a crescer, aí vem o João e o Léo aqui com a indústria para tornar isso mais acessível em escala. Mas, num primeiro momento aqui, a gente está falando de uma pesquisa, não que a Cargill e a Josapar não façam esse tipo de pesquisa, mas é legal que vocês trazem uma visão que não é industrial. Então, por isso que a gente trouxe vocês. Obrigado de estar aqui. Conta um pouco de você. Super, Augusto. Super obrigado. Primeiramente, obrigado e que legal estar com Léo, João, você, Augusto, aqui. Muito legal a gente estar tendo
essa conversa com certeza é um tema muito relevante, e agora, inclusive, eu estou entendendo muito essa energia de todos estarem no mesmo lugar para a gente estar batendo esse assunto. E até para apresentar, porque eu acho assim que quando a gente fala do GFI, principalmente sendo uma organização sem fins lucrativos, é uma coisa um pouco diferente quando a gente entra no ecossistema brasileiro. Então, para começar a falar disso, eu trabalho com engajamento corporativo pelo The Good Food Institute. O que é o GFI? O GFI é uma organização que tem a base, de novo, né, uma organização sem fins lucrativos, que tem a base nos Estados Unidos, e hoje, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 100 funcionários espalhados pelo mundo inteiro. O único continente que a gente não está aplicando, não está atuando na prática hoje é o continente africano. Nosso foco é mais ou menos isso que o Augusto falou, então a gente realmente quer mudar, a gente não quer, né, mudar o hábito das pessoas, como as pessoas comem, mas a gente quer, através de tecnologia, oferecer produtos que estejam comuns para as pessoas, sem mudarem as pessoas, e que sejam aqueles produtos que as pessoas querem comer. Então, diferente de muitas organizações que pedem para as pessoas deixar de comer certos produtos ou mudem seus hábitos, a gente trabalha com tecnologia para estar oferecendo esses produtos de uma forma diferente. Então, como a gente está falando aqui, por exemplo, de arroz, que é um alimento super saudável, super acessível, hoje no mundo, só para trazer mais um dado aqui também, 73%, mais ou menos 73, 77% de toda a terra da agricultura hoje é voltada para a produção e da criação de animais vivos. Então, é onde a gente está criando animal. Sendo que 23% disso é onde a gente está criando planta, certo? Onde a gente está plantando, a gente está criando grãos. Só que na hora que você olha o consumo de proteína das pessoas, você vai ver que, de fato, a maior parte da alimentação das pessoas em proteína está vindo de plantas. Então, a gente tem uma diferença muito enorme na equação, onde a gente, de fato, está produzindo mais animais, ao mesmo tempo que a gente está comendo mais esses produtos, só que no final do dia isso está alimentando menos as pessoas. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com tecnologia para a gente estar oferecendo produtos que não são de origem animal, mas que têm a mesma experiência que os produtos de origem animal, só que são feitos de outra forma. Então, hoje a gente trabalha com 3 tecnologias base. A gente trabalha com plant-based, produtos vegetais. Então, a gente trabalha aí fazendo mimetização de produtos de origem animal, utilizando produtos de plantas. Aqui no Brasil, vocês já devem ter visto N startups que estão fazendo hambúrgueres, grandes empresas como a JBS, a própria BRF, a Marfrig, que também estão operando e estão fazendo produtos assim. A gente também trabalha com o conceito de carne cultivada, então você gerar, né, e criar a carne a partir de células, sem precisar ter um animal, criar um animal vivo e tudo mais, sem precisar de todo esse processo. E a gente também trabalha com fermentação. Então, diferente do trabalho básico das pessoas conhecem de fermentação, de você ter um queijo, fermentar ele, um iogurte, é você realmente gerar proteínas através de bactérias e de fermentação. Então, você pega lá uma levedura, da mesma forma que a gente tem insulina na farmacêutica. Só que ao invés de você produzir insulina através de micróbios, você produz ali uma proteína que você encontra no leite, uma caseína, ou você faz uma proteína completa, certo? Vindo de fermentação. Então, a gente trabalha com esses conceitos e a gente tem um time que a gente trabalha nas 3 frentes, né, no ecossistema de negócio. A gente trabalha tanto com governos, com grandes empresas, investidores no cenário de negócios, como com ciência e tecnologia também. Então, eu acho que essa é a bagagem que a gente traz. E para esse papo de agora, que realmente ele é super essencial, como vocês viram os dados que o Léo trouxe para a gente, isso realmente é um desafio muito grande. E a gente não tem só o desafio da nutrição hoje, como a gente também vai ter o desafio que a indústria já tem, que é de alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, pensa que a gente já tem problemas de fome hoje, a gente tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas que estão passando fome hoje. A gente tem a questão da fome oculta, que foi uma coisa muito interessante que o Léo passou, só que pensem também que em 2050 a gente vai ter quase 10 bilhões de habitantes morando no mundo, sendo que o consumo de proteína, que eu acabei de mostrar alguns dados para você, ele só tende a aumentar, então a indústria só tende a aumentar e o consumo está aumentando também, e a gente vai passar né, ter esses tipos de desafios cada vez maiores nos próximos tempos. Então, daí até entra, sabe, essa questão da necessidade desse debate para a gente não só estar entregando o que nutre as pessoas, né, o que dá para o que elas precisam para elas viverem, mas também da gente lembrar que a comida é uma coisa extremamente cultural. Então, você não pode, por exemplo, chegar no brasileiro e dizer para ele simplesmente parar de ter carne, ou ele parar de comer o churrasco dele. A gente sabe que isso não funciona muito bem lá na prática. Só que quando você chega no brasileiro e você oferece tecnologias diferentes para ele não precisar mudar os hábitos deles,
normalmente a consequência tende a ser muito diferente. E quando a gente fala de ingredientes como o próprio arroz ou feijão, que são ingredientes que o Brasil tem, aí já leva em outro tema, né, Augusto, que é bem legal a gente bater também, que a gente tem da necessidade de a gente estar trabalhando com cada vez mais ingredientes locais que a gente tem nos países, para a gente não precisar de ficar, sabe, nessa dependência da gente importar alimento estando no Brasil, estando num lugar que literalmente chamam de celeiro do mundo, só que na prática a gente acaba importando muita coisa. Então, tem esse case que o João acabou de mostrar agora, por exemplo, onde uma empresa estava pagando, na verdade, mais caro numa embalagem do que o próprio produto, e quando eles acabaram resolvendo esse desafio, eles acabaram fazendo um produto melhor, né, utilizando um alimento mais fortificado, só que o processo era diferente, totalmente soluciona. E como a gente também tem um case muito legal que o Léo trabalha, na Josopar, onde você, de fato, já tem, né, um ingrediente super acessível como arroz, e que eu super quase caí da cadeira, sorte que meu vídeo não estava aqui ainda, mas eu vi que chineses comem 100 quilos, que é uma coisa, uau, é difícil você ver outro alimento, né, para você ver quanto que a pessoa come, quase o travesseiro de arroz, né, Léo? Então, uma coisa assim muito, muito forte, né, para você imaginar. Então, realmente leva, né, e a gente entra nessa questão da gente estar utilizando ingredientes que as pessoas estão acostumadas a comer. Então, enfim, eu acho que é esse, né, Augusto? Essa é a bagagem que a gente traz no debate e eu vou super a gostar mais de estar conversando com vocês. Que legal, que ótimo. O tempo voa, né? Nesses tempos de pandemia, a gente tinha combinado um bate-papo até 8 horas, fiz uma pergunta para cada um só e já são 8 horas. Eu vou estender um pouquinho aqui, só um tempinho, para a gente não atrapalhar também o horário de todo mundo. Eu vou levar uma pergunta para o Léo, que junta dos dois, né, Léo? Você falou lá na sua apresentação do arroz vitaminado, você puxou aí antes do Felipe entrar essa questão, eu queria que você levasse para isso, e é muito interessante a gente falar um pouco do que eu mencionei lá também na conversa do João. A gente tem alimentos, né, dentro da legislação que são fortificados, que é o nosso caso da farinha aqui no Brasil, né? Então, farinha de trigo, ela é fortificada, ela tem um objetivo de trazer mais nutriente para a população, porque é um alimento amplamente consumido, né? E aí, não é uma coisa que a gente se divulga, né? Tem muita gente que come a farinha e nem sabe se ela é fortificada, se não é, se realmente está entregando aquele fortificado que tem. E as próprias empresas também, apesar de estar escrito lá que é fortificado e tal, não é um slogan, né? Não é um marketing que a empresa faz, o meu é mais fortificado que o dele, né? Ou o meu tem mais... Então, faz o básico só, a princípio, do que está dentro dessa legislação. Quando a gente entra em arroz, que também é um item básico, não tem essa regra para que ele seja assim. Ele é básico, ele tem lá suas diversas formas, né? O João trouxe uma coisa legal numa última coisa que a gente fez, que foi... O arroz é interessante porque ele tem muitos tipos, né? Você vai para uma região, é um tipo de arroz. Quando a gente fala arroz como um todo, a gente, às vezes, nem tem uma dimensão da quantidade de tipos de arroz que a gente tem. E aí você mostrou isso lá. Conta um pouco para a gente desse projeto do arroz vitaminado, que está aí na Josopar há bastante tempo. Sempre foi uma inovação fantástica trazer isso pela uma primeira vez, porque é um produto simples, é um produto da cesta básica, mas tem aí uma coisa que você contar para a gente dos bastidores, porque não é uma coisa tão trivial, vamos dizer assim, vai. Muito bom, Felipe, Joãozinho, ótimas colocações. Também estou muito contente de estar aqui participando disso, colocando esse assunto na pauta, porque eu acho que a gente, é função nossa, seguir discutindo esse assunto, não exatamente nossa como pessoas, né? Seguir tendo esse atrevimento quase de botar esse assunto na pauta. O tio João Magita começou numa conversa de cafezinho há 20 anos atrás, também num incômodo, né, de torná-lo mais nutritivo. Alguém deve ter falado, e eu estava presente há muitos anos atrás, né, que a gente deveria torná-lo mais nutritivo. Todo mundo come arroz no mundo, quase que todo mundo come arroz no mundo. E já se falava um pouco dessa dificuldade que as pessoas têm, essa fome oculta que eu falei. E o arroz tem um papel importante na mesa do brasileiro, do asiático, do africano, do mexicano, do colombiano, só países de renda mais baixa um pouco, né? Então, é um veículo bacana. E o aprendizado que a gente teve de 20 anos, primeiro nós lançamos o Tio João Vita.
ele era um produto de nicho, 3 ou 4 vezes, 5 vezes mais caro que o quilo do arroz. Uma embalagem super bonita, super bonita. E é um produto que atendia pessoas que, entre aspas, deveriam ter mais informação e se preocupavam com saúde, né? Nós aprendemos muito com esse produto. Não vendeu nada, mas nós aprendemos muito com esse produto, porque nós percebemos já inicialmente que mesmo as classes mais abastadas, a classe A, que consumia nas redes de supermercados mais de público mais com poder aquisitivo mais alto, né, lojas mais segmentadas, redes de supermercados, nós percebemos que as pessoas ficavam muito curiosas, mas entre ficarem curiosas há 20 anos, tá, atrás, e comprarem tinha uma diferença, porque as pessoas não sabiam ainda, como não sabem ainda, não sabiam e ainda não sabem da importância, não sabem em larga escala, tá? Como é um produto que tem um consumo, tem um grande consumo, e qualquer movimento, aumenta ou não o volume de vendas, né, o volume especificamente, nós percebemos que as pessoas não tinham ainda informação. Era interessante, pô, zinco, ferro, isso é um remédio, isso não é um remédio, mas isso vai perder o meu gosto do meu sabor que eu gosto. O sabor é importante, o sabor é muito importante, arroz, né? Aliás, o sabor é muito importante em qualquer alimento, né? Que também tem traços de cultura que o Felipe estava falando, que é fundamental, né? Então, a gente aprendeu muito isso. Nós retiramos esse produto do mercado e lançamos o Tijão Mais Vita, que é esse que você vê aí na telinha aí, numa embalagem de arroz, um preço um pouquinho mais alto do que o Tijão normal, porque tem um custo. Ao contrário dessa farinha, nós não conseguimos diluir totalmente o custo ainda das vitaminas, porque tem o custo das vitaminas. E essas vitaminas e sais minerais que nós colocamos, e o João falou uma outra coisa muito importante, que foi um outro grande aprendizado. Essas vitaminas e esses sais minerais que nós colocamos no arroz Tijão Mais Vita deveriam ser de uma origem muito fidedigna, de grandes empresas. Não são todas as empresas que vendem assim, então, né, tem que ter origem, porque senão o consumidor perde um pouco, né, o consumidor, o governo, os stakeholders perdem, mas de onde é essa vitamina? Né? Então, tem que ser garantido por uma marca, empresa e os seus parceiros que garantem que aquele ferro é sim um ferro de uma qualidade ímpar, aquelas vitaminas, aquele zinco, tem que ter, isso é importante, foi um grande aprendizado que a gente teve também, que é o que o João lá definiu lá, né? Falou lá atrás da farinha. Isso aconteceu no Tijão Mais Vita, isso acontece fortemente. E aí, quando a gente lançou o Tijão Mais Vita, já com arroz, poxa, a gente teve uma receptividade muito grande no Brasil. Eu me lembro que eu estava numa reunião no Carrefour e também no GPA, naquela época Walmart, né? Essas principais redes, meu Deus, eles na hora abraçaram, entenderam o conceito, entenderam o contexto, não só pela fome oculta, mas que realmente nós estávamos inovando, né? À medida que a gente adicionava sais minerais, vitaminas, com todo esse conceito, né? E nós entramos no mercado rapidamente. E aí, eu me lembro que eu tive em Brasília, da agricultura, da saúde, e nós percebemos, e no desenrolar do tempo, nós percebemos que nós tínhamos um produto, nós tínhamos um contexto, mas que o consumidor brasileiro não percebia ainda. A exemplo da farinha, vou pegar o gancho novo do João. A exemplo da farinha, é bacana, é um commodity, é um produto básico. Será que as pessoas precisam saber se tem vitamina ou não? Quem sabe melhor consumir? Mas quando a gente traduz isso numa marca, traduz isso num negócio, numa segmentação, né, a gente tem que vender isso, tem que entender, as pessoas têm que saber o que elas estão consumindo. Diferentemente de 15 anos atrás ou 20 anos atrás, que hoje todo mundo lê mais a tabela nutricional dos produtos, há 20 anos atrás lia menos. Hoje as pessoas têm mais acesso à informação. As pessoas lá entram num código de barras, lá no QR Code, vê o que empresa é, se essa empresa está fazendo seu papel ou não, tem uma Anvisa com políticas mais interessantes com relação ao que nós estamos consumindo ou não. Isso não existia, hoje já existe. Mas o que eu percebi e aprendi, que as pessoas ainda não têm a cultura, que é o que o Felipe estava falando, não têm o hábito e não têm ainda uma informação difundida do quão importante é
com preço um pouquinho mais alto, porque é um pouquinho mais alto, o quão agrega de nutrientes para as crianças, e aí eu vou mais para os idosos e para as pessoas que querem ficar melhor nutridas através de um produto que é o hábito de consumo, né? Então, nós aprendemos que as pessoas não sabem ainda. Não sabem ainda isso. E aí alguém me disse assim, porque vocês não fizeram as campanhas de marketing suficiente, aí jogaram marketing dentro da equação. O produto é bom, tem uma distribuição, o fornecedor de vitaminas é fantástico, é o maior do mundo, porque esse que nos forneceu é um dos maiores do mundo, é uma empresa suíça. Nem sei se o meu amigo José Ricardo está aí, né? Que forneceu essas vitaminas, todo esse suporte. E os consumidores compraram, mas compraram de uma forma, sem se levarmos em consideração o grande consumo de arroz, eu diria que é um nicho de mercado no Brasil, né? E em alguns países, o arroz vitaminado é mandatório. Por exemplo, Porto Rico, todo o arroz vitaminado, porque percebeu a carência de ferro isopriva das crianças, né? E no Brasil não é. Então, qual é o aprendizado disso, né? O que eu percebi disso? Que a gente ainda não tem as informações suficientes, embora agora esteja, isso que nós estamos fazendo gera informação, né? E a academia também nunca desenvolveu intensamente estudos a isso, embora tenha vários, mas talvez não em larga escala, e a gente percebeu que isso não tinha. Esse foi o início, meio e fim do arroz vitaminado no Brasil. Léo, posso te fazer uma pergunta? Claro, João, pois não. Hoje tem você vê a discussão muito grande assim de produtos para imunidade, para que sejam funcionais para a saúde também. Todo mundo querendo se manter forte aí para não ter enfim, manter a imunidade em dia, né? Com vírus à solta aí, não dá para bobear, né? E você acha que isso pode ser oportunidade também? Sim, pode fortemente ser uma grande oportunidade. As pessoas percebem através da alimentação, uma melhor alimentação, e o Felipe pode falar horas com certeza sobre isso, eu acho, pelo pouco que eu vi. As pessoas percebem mais, inclusive, João, nós tivemos um aumento de consumo de arroz um pouco assim. É claro que por uma série de motivos, né? As pessoas mais em casa, então consumindo mais o que querem consumir e tudo mais. Mas eu acho que sim, eu percebo um movimento aí de um resgate, digamos assim, nas informações, no sentido de que uma alimentação mais saudável, sim, pode preservar, pode melhorar a saúde, pode melhorar a saúde, pode nos preservar o sistema imunológico, tudo isso, né? Que a gente sabe desde sempre, né? Uma pessoa melhor alimentada, inclusive uma criança melhor alimentada, pode ser um adulto mais saudável, né? Então pode sim, é uma janela muito bacana, assim, eu te diria que é um resgate. Ô, Léo, a Marina perguntou aqui se o produto, eu já imagino que não pela sua resposta, mas é que se o arroz ele era modificado geneticamente para ser vitaminado ou era um beneficiamento, né? Então você falou aqui da questão do processo, ela pergunta como é que é o processo, mais ou menos, mas a ideia é assim, tipo, é um beneficiamento do arroz. Marina, essa pergunta que você está fazendo agora no grupo foram perguntas que nós fizemos, quando nós lançamos o produto, nós fizemos uma série de entrevistas, pesquisas, nós nos dedicamos, viu, dentro do tamanho da empresa, dentro da capacidade de investimento que a Josapar tem, evidente, que é finita, pequena, num país continental como o nosso, e nós éramos quase que sozinhos na época nesse tipo de produto, né? E as pessoas tinham essa dúvida, mas ele é modificado geneticamente? Bom, modificado geneticamente eu já não quero. As pessoas diziam isso muito na época. Que isso? Geneticamente não quero. As pessoas diziam assim, é um remédio? Mas eu não preciso disso. Eu não quero um remédio, né? Então, te respondendo, não é. É um processo industrial, é uma extrusora, né? Então, é arroz. Todo grão de arroz que não serve para estar no arroz tio João, porque o arroz tio João, ele tem os grãos quase que inteiros, né? E aquele grãozinho que não é perfeito, que não é inteiro para o arroz tio João, a gente pega esse grãozinho, separa em um processo industrial, torna farinha de arroz, moe ele, né? Coloca os nutrientes,
né? E reconstrói esse grãozinho de arroz, que é igual, é imperceptível, e mistura com o saco do arroz, vai com o quilo do arroz, uma quantidade X que traduz a capacidade de nutrientes para torná-lo mais nutritivo, com quantidade de ferro, zinco, etc. É um processo industrial. Não é muito complexo, não. Não é. Parece ser, mas não é. Tem que ter essas máquinas, né? Não, mas é bem legal, porque eu não imaginava que era dessa forma. Então, eu Tu estava pensando em constrói outros grãozinho a beneficiamentos. grãozinho. Tu Mas constrói é bem grãozinho a bacana. grãozinho, é bacana. Muito Esse bom. grão é fortificado, entendeu? Muito bom. Então tá aí, depois tem uma aqui do Cleonido que eu falo para você. O Cleonido é uma das startups que está no programa, ele está falando uma coisa que eu vou jogar depois para você como provocação. Mas eu vou passar para o Felipe. Felipe, a gente conversou lá no começo, quando eu te convidei, a gente falou de uma questão, de um exemplo de algum ingrediente que vocês tenham, que passou a ser utilizado depois de algum projeto, incentivo, e como que a indústria aí de proteínas alternativas começou a utilizar esse ingrediente. Por que a gente fala disso? Porque é interessante, porque deve ter uma questão aí também da relação de timing, né? Quando a gente fala de startup, de negócio, de projeto, muita gente fala, pô, mas o cara inventou um negócio que eu já conhecia, já tinha visto isso há 10 anos atrás. Mas ele acertou o momento de entrar no mercado. E é totalmente diferente quando você vê isso acontecer. Conta um pouco pra gente. Não, são super questão. Inclusive, é muito difícil, né, essa conversa, assim, para ver onde que essa demanda se inicia, né? Eu estou estudando muito, por exemplo, aquele conceito da demanda induzida. Então, por exemplo, será que você faz a ciclovia antes ou você cria as bicicletas antes de você colocar o lugar? Será que você cria os trens ou será que você faz a ferrovia primeiro? Então, essa conversa, assim, ela é muito interessante e esse ponto que você colocou, existem, sim, vários cases que já aconteceram, né? E eu vejo que é uma questão, assim, do ecossistema, sabe, Augusto? Como que eu vou dizer? Não existe, sabe, um player que atua sozinho. Mas o que eu vejo, assim, com certeza, que a gente fala que tende, né, a ser talvez o maior driver, é com certeza talvez a demanda do consumidor. Então, isso que o Léo falou do consumidor hoje estar cada vez mais consciente, isso é um super driver para essas coisas estarem aumentando, e várias coisas aconteceram, assim, sabe, que começaram a dar, que fizeram, sabe, esse gatilho para a indústria realmente estar atuando. Um exemplo, para vocês terem ideia, o Canadá, se vocês pesquisarem, isso é super recente assim, 2020 e 2019, mas o Canadá aplicou aí 100 milhões de dólares numa planta, numa empresa de ingredientes, tá? Para eles começarem, né, que é uma empresa que eles trabalham com ingredientes locais, no caso, proteína de ervilha e proteína de canola, para eles estarem fazendo proteínas, né, vegetais, proteínas aí voltadas a alimentos plant-based. Eu gosto de citar esse case porque, de novo, a gente está falando do alimento local, então a gente não está falando de importação, a gente não está falando de cadeia logística, nem que seja, né, para você deixar o produto mais barato, até para você falar, né, da própria funcionalização da indústria. Não acontece, por exemplo, que é uma coisa muito comum que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo, que a gente produz soja, só que na hora que você vai utilizar a soja, né, na própria indústria, você acaba enviando essa soja para fora, porque você precisa isolar, você precisa usar ela concentrada, farelo a gente já tem aqui, coisa do tipo, mas para isolar e concentrar não, e depois a gente compra essa soja de novo para o Brasil. Então, tipo, pensa no valor, certo, que você agrega no produto final para você estar vendendo esse produto que, na verdade, era brasileiro. Então, esse negócio de você realmente estar incentivando para você ter esses produtos internamente, localmente, sempre fica mais forte. E até para adicionar nesse papo do arroz, umas coisas que a gente já tem no setor, é que como a gente está falando de mimetização de produtos de origem animal, de diversas formas, pensa que você está trabalhando com ingredientes que você já consegue inovar. Então, por exemplo, quando você fala de um arroz que você está colocando no hambúrguer, para você fazer um hambúrguer que cheira, que tem a mesma experiência na textura, no gosto, no aftertaste, tem toda a experiência que o hambúrguer traz, pensa que você vai ter arroz ou alguma coisa diferente dentro do hambúrguer. Esse arroz ele já pode ser fortificado. Pensa, por exemplo, em produtos como a Beyond Meat, que vende lá o Beyond Burger. Beyond Burger ele tem proteína do arroz da composição. Tem outras carnes vegetais muito interessantes surgindo, como a carne da Nova Meat, que é uma startup espanhola, que eles fazem carne impressa em 3D, carne vegetal impressa em 3D, que a base dessa carne também é arroz. Então, eles utilizam uma proteína de ervilha e proteína de arroz.
Então, pensando assim, sabe, que essa criação de produtos diferenciados, ela pula, né, de você pensar apenas no consumo do produto in natura, no produto inteiro, mas você realmente está fazendo produtos novos, né, de diversas formas. E lembrando, né, que o problema não está no processo em si, igual o Léo falou, igual o Léo estava respondendo isso aqui. Não é porque você coloca um arroz numa extrusora ou que você faz um hambúrguer de diversas formas. O que interessa é a qualidade dos ingredientes. Se você come um ingrediente que ele não é bom, não interessa quantas vezes você vai processar ele. Você pode processar ele uma vez. Se ele não é ingrediente bom, você não vai estar comendo um ingrediente bom. E quando você está falando de ingrediente de alta qualidade, você pode processar ele de diversas formas, que você consegue fazer aí vários tipos de produtos de excelentes qualidades no final aí do teu funil, né, de inovação. Então, enfim, então se tem esse case para você, Augusto, e aqui no Brasil, felizmente, a gente tem muita coisa legal para ver. Eu vi, por exemplo, que a Embrapa tem projetos aí que eles pesquisam, né? Eles já trabalham com o feijão Mungo, que é um feijão super conhecido lá fora. Se vocês olharem a Eat Just, do Vale do São Francisco, vocês vão ver que eles fazem um ovo mexido, plant-based, que você coloca na panela, você mexe ele, você tem ali a experiência do ovo mexido, que eles utilizam o feijão Mungo, né? O feijão moyashi, tem vários nomes no Brasil, mungo verde, vários nomes mesmo, dependendo de onde você está, mas que a base é isso. E eu vi que a Embrapa já tem pesquisa, sabe, para a gente realmente começar a utilizar esse ingrediente em território nacional. Então, enfim, eu diria, sabe, Augusto, que existem várias formas diferentes de a gente começar trabalhando com isso, só que eu acho que a primeira que a gente precisa, que é a própria demanda do consumidor, de ver coisa diferente, de ter essas coisas na mesa, ela já existe, sabe? Então, eu diria que o próximo passo, ele não é mais escasso, sabe? Basta a gente realmente ter mais players atuando aí nesse setor realmente. Muito bom. E aí me dá a deixa para o João, que na nossa conversa antes também falou lá, soja é amplamente produzido, o Brasil e os Estados Unidos brigam quem produz mais em cada safra que passa, né? O Brasil esse ano deu um super estouro. Aí tem aquela coisa também, soja é bom, soja é ruim, soja é bom, soja é ruim. Tem um monte de coisa que vai entrando na mídia, vai entrando em conversa, mas ela faz parte da coisa. E foi uma coisa que você respondeu lá, né? Do mesmo jeito que o arroz tem diversos tipos de arroz, a soja era um feijão que deu certo, né? Que ficou famoso pela sua capacidade mesmo, né? Capacidade de produção, capacidade de resultado, capacidade que ela entrega de proteína, capacidade. Então, todos esses benefícios desse feijão trouxe ele num momento de um produto de uma escala mais baixa até hoje ser um dos maiores commodities produzidas aí. Conta um pouco disso pra gente. Acho que linka o papo de todo mundo aqui. Você contou tudo, Augusto? Não deixou nada para mim. Desculpa. Então, volta para trás. Tô brincando. Não, brincadeira. Eu acho que a contribuição que eu queria trazer aqui eu acho que a gente vive num momento muito, muito ímpar da humanidade, que é um momento em que a gente precisa mais de diversidade, de pluralidade, e a gente tem que reinventar cadeias produtivas, e a gente tem que estar disposto como empresa, como startup, como ONG, como pesquisa, institutos de pesquisa, a resolver os problemas que o mundo tem e atender as necessidades que o consumidor tem. Então, enfim, vai ter... e a gente fazer isso com o menor impacto possível. Então, entender qual que é o menor impacto, se é mais local, se é mais global, como que a gente constrói cadeias que são resilientes globalmente, né? Enfim, como é que num momento de pandemia em que todas as fronteiras podem ser fechadas e a gente tem fluxos globais de alimentação, e como é que a gente mantém tudo isso funcionando, e a gente viu que a gente tá bem nisso, né? Assim, apesar de todas as dificuldades, tiveram vários problemas, mas mesmo assim os fluxos globais de alimento e tudo, enfim, foram mantidos, e a gente trabalhando forte agora também com as opções, né? A gente tem investimento em proteínas alternativas, é um driver de crescimento, é um driver também em
em produtos também que entregam performances diferentes, para fazer formulações diferentes de diversas formas. Enfim, tem estudos e estamos entendendo, tem pelo menos 2 investimentos em carne cultivada também, para entender um pouquinho como isso, o potencial disso. Ainda tem várias questões para serem entendidas sobre o real potencial enfim, essa era agora é a era do consumidor. O consumidor vai decidir o que quer consumir, a gente vai buscar atender isso no menor impacto possível, ou de forma, se a gente conseguir gerar impacto positivo, melhor ainda, né? A gente estudando e usar a ciência, a tecnologia a nosso favor para isso, né? Enfim, eu acho que só não é possível fazer aquilo que não é possível imaginar. Agora, se a gente já consegue imaginar, consegue pensar, consegue querer alguma coisa, é questão de tempo até a gente conseguir. Muito trabalho duro para conseguir, mas é para isso que a gente está junto, cada um na sua expertise, e aproveitar também a oportunidade para parabenizar Food Ventures e Venture Hub pelo programa, Fundepag também. É um gap que tem, né? Assim, a gente juntar a empresa que tem capacidade de mercado com os institutos de pesquisa que têm capacidade, vários assets de pesquisa e tecnológicos. Com as startups que você precisa de uma ajuda ali para... Hoje eu estava conversando com... É uma morra acima. A diferença o pessoal fala, pô, mas por que é tão difícil montar um negócio? A diferença é que montar negócio é inércia, todo negócio tem inércia. O negócio que está rodando, a inércia é morra abaixo. O negócio que não está rodando ainda, a inércia é morra acima. Essa é a diferença. Não, esqueci o outro ponto que eu ia falar, falei da inércia. Minha dancinha te atrapalhou, né? Desculpa. Eu fui da sua dancinha. Eu gostaria de acrescentar até nesse ponto que você falou, João. Eu acho muito legal isso. É isso que você falou, sabe? De você encher os gaps, porque realmente eu vejo que o programa que o Augusto, o Fundepag, a Venture Hub e o Itaú estão fazendo, ele realmente preenche um gap muito enorme. Porque você citou, né, por exemplo, os 2 investimentos da Cargill, que seriam tanto na Memphis Meats como na Love Farms. Esses, por exemplo, são 2 exemplos de empresas que não existiriam sem facilitadores de negócios. Então, a Memphis Meats, por exemplo, ela não existiria no Vale de São Francisco se não fosse a IndieBio, que é uma aceleradora que oferece tanto tecnologia como apoio tecnológico, consultorias, aceleração e até acesso, né, capital depois para essas empresas. E a Love Farms não existiria sem The Kitchen, né, que é um hub assim, que possui um modelo de negócio similar em Israel. Então, eu realmente vejo como esses gaps, né, que o Techstart está preenchendo agora, como eles são extremamente essenciais, sabe? São coisas aí felizes que a gente está vendo no Brasil agora. Numa recente levantamento que a gente fez aqui, a gente viu que o Brasil, beleza, né? 20% da economia é do agronegócio, praticamente, do PIB. Nossa indústria de alimentos dá mais ou menos 10% do PIB do país. Só que quando você compara isso com os Estados Unidos, mesmo que seja uma economia maior, você tem a soma da agricultura com a indústria de alimentos dando mais ou menos 5,7% do PIB lá. Só que quando você compara a quantidade de agtechs e foodtechs, você vê uma disparidade muito grande. O Brasil hoje ele tem 1.125 agtechs funcionando aqui mais ou menos 375 foodtechs. Quando você compara com os Estados Unidos, eles têm acima de 2.200 foodtechs operando lá. Então, você vê que realmente a quantidade de foodtechs que poderiam, né, e o gap que a gente tem aqui é muito grande. Então, eu acho que, enfim, de novo, só ressaltando aí essa parabenização que o João fez, aí, que foi interrompida pela dança do Augusto, que a gente também tem uma opinião muito similar aí, enfim, super parabéns pelo programa. Não foi uma dança, pessoal, estava empurrando as startups, porque a gente fala, quando a gente começou o programa também, eu agradeço muito meus parceiros também, o Itaú, e vocês, porque também se não fosse vocês de parceiros, também nada disso existiria, porque a gente precisa e entende que precisa disso para
Acho que todo mundo está de parabéns aqui junto. E a gente fala assim, tipo, se as startups estão procurando tecnologia, o centro de pesquisa tem as tecnologias procurando pôr no lugar, e as empresas estão ali procurando solucionar suas dores, já sabendo que o mercado tem de dor, né? Juntar tudo isso é muito interessante e essencial mesmo. Eu vou deixar também para uma fala do Léo, para a gente encerrando do horário, para a gente não pegar muito pessoal aqui até o fim. Mas, Léo, tem o Cleonildo, que é uma das startups que está no programa, ele falou aqui para deixar uma pulga para você aqui, de pensar, ele falou assim, Leonardo Mendonça, vamos colocar fibras naturais nessa composição. Cleonildo da Biomassa Banana Verde. Aí ele tem um produto para te apresentar ali depois. Ele falou de um macarrão de arroz com banana. Aí eu falei, banana é uma coisa que a gente também come bastante, viu, por aqui. Então, deixo com vocês, também João e Felipe, também se tiverem alguma palavra final para fazer. Agradeço muito, eu deixo aqui o meu agradecimento por vocês estarem aqui, por vocês ajudarem a construir esse programa. Os 3 aqui são peças muito importantes também para que o Techstart exista, para que o Techstart continue, para que o Techstart traga cada vez mais o potencial para que as startups, os institutos e as empresas tragam para o Brasil mais desenvolvimento de tecnologias aí. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço ao Augusto, ao João. Fazia um tempo que eu não falava com o João, grande prazer falar com o João. Felipe, estou conhecendo agora. Felipe, prazer enorme conhecê-lo. Gostei muito das informações, é sempre uma reflexão muito interessante. E acho que a gente tem que cada vez mais fazer isso. Esse projeto que o Augusto está fazendo, e a Venture Hub, né, Augusto? A Fundepac, são coisas, são iniciativas importantíssimas, porque a gente, é um repensar mesmo, né? O Brasil precisa de empreendedores, né? Os Estados Unidos, que é uma economia mais madura, empreendedorismo funciona mais. É um país mais permissivo, as coisas são mais rápidas lá. O Brasil tem travas maiores, tem burocracia, tem uma série de coisas. Mas eu acho que tudo isso, quando a gente fala de produtos inovadores, que é um pouco do João Mais Vida, que é o projeto que o João falou, a gente é um atrevimento. Eu gosto muito dessa palavra, porque o brasileiro é muito resiliente, ele é atrevido, né, em criar coisas nesse ambiente, às vezes, tão inóspito, né? Porque é um ambiente não muito propício em algum momento para começar um negócio. A gente tem tantas crises acontecendo, tivemos tantos modelos econômicos, tantas coisas acontecendo no Brasil, e o Brasil o brasileiro se reinventa. Mas o João falou uma coisa que eu queria reforçar, só para a gente também não se estender muito. O consumidor hoje, ele sabe quase que tudo, né? Ele tem acesso à informação que atrás não tinha. Então, rastreabilidade, eu falava isso com o Augusto esse dia, rastreabilidade é importante, né? E as pessoas querem saber o que estão consumindo. As pessoas estão lendo os rótulos, ou na internet, ou no QR Code, o que não interessa. As pessoas sabem e querem saber o que estão consumindo, querem saber quais são as empresas que estão produzindo, querem saber se as empresas são socialmente responsáveis ou não. Então, qualquer negócio que vai iniciar hoje tem que estar com isso muito claro, né? A questão do envolvimento, a questão da informação tem que estar nítido, claro. As pessoas querem saber o que estão consumindo. Isso muda tudo, né? Totalmente. Os negócios, quantos negócios podem ser criados? Eu já falei em rastreabilidade, né? Eu me lembro que há 2 anos atrás, eu acho que eu estava em Chicago, numa feira que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é fantástico nisso. E eu falar sobre rastreabilidade, aqueles americanos ficavam me olhando, pois não sei o quê. Né? Então, puxa, quanta coisa. Saber o consumidor, as pessoas que compram querem saber o que estão comprando. Isso é a premissa maior, ao meu ver. E coisas que entreguem a verdade. Tem que entregar uma verdade nisso aí. Muito bom. Felipe, João, Super. Léo, obrigado. Só agradecer a vocês de novo o convite. Foi um enorme prazer estar falando com você, Léo, João. Aprendi muito com vocês hoje. Parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo. Fica aí, eu deixei o meu e-mail ali no contato também, caso qualquer pessoa que
estava aqui hoje e quiser falar com o GFI, seja por qualquer coisa dentro das frentes de tecnologias que a gente trabalha, a gente super quer apoiar e a gente consegue pegar projetos aí em diferentes estágios, enfim, a gente tem uma coisa bem tailor-made para a gente estar costurando. Então, de novo, reforçando, parabéns, João, parabéns, Léo, para o que vocês estão fazendo, para o que vocês trouxeram hoje. Muito obrigado aí, Augusto, Food Ventures, pelo convite para a gente estar aqui hoje. Pessoal, só agradecer mesmo, muito obrigado, foi um ótimo papo e a gente fica à disposição também, estamos juntos aí no programa, mais algumas sessões, né? Obrigado, Felipe, prazerzão o papo e parabéns pelo trabalho de vocês, que é muito, muito importante, muito relevante e está fazendo a diferença. Até mais, obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui também. Esse vídeo também vai estar no YouTube depois. Obrigado a todo mundo que estiver assistindo isso depois do dia de hoje também. Os contatos que não estão aqui, que são os que o pessoal colocou no Zoom, que não aparecem no YouTube, a gente coloca lá para vocês também, para vocês estarem. Vai estar na descrição do vídeo. E aí, segue também o link aí do que eles falaram aqui também, que a gente discutiu aqui, passou no WhatsApp. Obrigado a todo mundo que participou. Uma boa noite. Boa noite a todos.